Então, a próxima história aconteceu com uma pessoa também amiga, que estava trabalhando, era servidor público no interior do Acre, e numa estrada o carro capota, ele com mais 3 funcionários bate numa árvore e ele vê quando uma pessoa lhes dá a mão, ele tira de dentro do carro. E ele olha para aquela pessoa e se assusta. Era o avô dele, que já havia desencarnado. Ele fala: mas vovô, o que você está fazendo aqui no Acre? Nós somos do Rio de Janeiro. Eu passei no concurso, estou aqui, eu nem sei o que aconteceu comigo. Nisso o avô olha para o carro e ele olha e ele se vê no carro. Ou seja, ele viu o corpo no carro. Ele teve perda de massa encefálica, ficou em coma 42 dias. A mãe foi do Rio de Janeiro para lá para o Acre, muito católica, fervorosa, e pediu para que pudesse fazer a visita, ficar com ele, orar com ele. E ele estava em coma. Os médicos não sabiam o que ia acontecer com ele, era um jovem de pouco mais de 30 anos, tinha passado no concurso federal, estava lotado lá no Rio Branco, no Acre, quando todo dia a mãe dele pegava a mão dele na hora da Ave Maria e rezava com ele. Orava pedindo o socorro da Mãe do Céu em favor de seu filho. Pedia socorro, pedia ajuda. E ele, por sua vez, o avô o levou para um hospital. Nesse hospital, ele se recuperou e foi para como se fosse uma casa de repouso. Lá tinha outras pessoas e ele lá descobriu que ele estava em desdobramento ou quase desencarnado. E ele começou a dizer que ele era muito novo, que ele não concordava com aquela desencarnação, que ele queria voltar, que ele queria estar na Terra, que ele queria e falava com a pessoa, falava com a outra, não estava conformado com aquilo. E todo dia, às 6 horas, quando a mãe dele orava, apertando a mão dele, ele sentiu o aperto da mão da mãe dele. Mas ele não conseguia vê-la, não conseguiu vê-la, porque ela estava no hospital e ele estava fora dali, em uma outra dimensão. E um dia ele pediu, já no 42º dia que estava em coma, ele pediu, segundo ele nos narra essa história, para falar com o dirigente aquele posto de socorro de atendimento onde ele estava. E ele foi falar com um homem muito tranquilo, muito sereno, e ele, muito sem jeito, chegou e disse: eu gostaria que o senhor reavaliasse meu caso. Eu não posso desencarnar, eu só tenho 30 anos, eu quero voltar, eu quero viver. E aí o moço põe uma maquininha, tipo um leitor de digital, e coloca assim: vamos ver a sua ficha reencarnatória. Aí coloca o dedo dele ali e aparece numa tela de computador gigante o mapa reencarnatório dele. E aí ele fala assim para esse meu amigo: e você conheceu fulana? Ele disse: não, eu não conheci fulana. Mas você não esteve com ela? Você não viveu com ela? Você não casou com ela? Eu disse: não, eu não. Quem é fulana? Aí ele falou assim: bom, pelo que eu estou vendo aqui, realmente você tem condição de voltar, mas olha, tem o seguinte: o seu corpo vai ficar cheio de limites, você vai ter muita limitação.
limitação no ouvir, no falar, no ver. Você vai ter que passar por um processo de fisioterapia de anos para poder voltar a andar. Você vai ter muita dificuldade. É isso mesmo que você quer? Você aceita isso? Claro que aceito, eu quero voltar para a Terra. Eu quero voltar. Então você grava esse nome. Aí fala o nome da pessoa que ele deveria encontrar. E aí, ele, quando deu exatamente às 6 horas, a mãe estava orando, apertando a mão dele, e aquele senhor dirigente da onde ele estava, fala para ele assim, então passa por essa porta aqui. E ele abriu a porta, quando ele entrou, ele viu que estava tudo escuro, ele dormiu, quando ele acordou, estava ligado ao corpo. A mãe apertando a mão dele, orando, e ele abre os olhos, os aparelhos começam a apitar, ele estava vivo, ele tinha saído do coma de forma natural. A mãe gritou para os enfermeiros, os médicos vieram, e daí a dia já está ele fazendo a viagem de volta para o Rio de Janeiro, para começar o seu tratamento de fisioterapia, de reabilitação, pós o acidente traumático que ele teve. Passados 2 meses que está fazendo essa fisioterapia, ora na clínica, ora em casa, chegou uma fisioterapeuta para lhe atender. Quando ele olhou, ele sentiu um arrepio, e ela, muito prazer, eu faço fisioterapia, eu vim aqui para lhe atender. Qual é o seu nome? Fulana. Fulana de quê? Ué, fulana, aí falou o nome inteiro. E aí era o nome da pessoa que ele deveria reencontrar. E ele disse para mim assim, quase que eu pedi ela em casamento naquela hora. Mas eu vi que ela não ia querer. Mas ali iniciamos uma conversa e aí casou com ela. Ou seja, existe um planejamento reencarnatório. A intervenção dos espíritos em nossas vidas é um fato. Isso acontece a nos favorecer. Claro que acontece também do processo da influência ser um processo obsessivo. Mas isso é uma outra história. Quando a Rose me chamar de novo para falar, eu falo desse processo da obsessão. Mas, por hora, eu gostaria de frisar desse processo favorável que venha a nos ajudar.